Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos agora no momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje vamos gravar a lição de número 10 que você vai ministrar na sua igreja no dia 8 de março de 2026. A temática ou o título da lição é o Espírito Santo, o Capacitador. Vamos lá, verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho da graça de Deus. Então, para se pregar o Evangelho, claro que necessita desse revestimento de poder que está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8, e a gente vai fazer uma abordagem de forma conforme está no comentário da lição, e daquilo que a gente vê que pode estar fazendo algumas observações dentro do contexto, até porque a lição está muito explícita, está muito clara, está muito profunda dentro de todo o eixo pneumatológico da doutrina do Espírito Santo, e precisamente dentro desse conteúdo em especial para o pentecostalismo. Vamos lá. A leitura bíblica em classe está registrada em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, tá? Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4, 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 7. Eu posso até fazer a leitura de Joel, que é considerado o profeta do Pentecoste no Antigo Testamento. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Esse foi o vaticínio, a profecia de Joel, lá no Antigo Testamento. E ele é considerado o profeta do Pentecoste, devido a esse conteúdo que está registrado em Atos, capítulo 2, e Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Por isso ele é considerado o profeta do Pentecoste. A introdução, o Espírito Santo, o Consolador. Vamos lá. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecoste, e permanece válida para todos os que crêem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nessa lição veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade, testemunho e eficaz no mundo. Então nós temos aqui, dentro do próprio conteúdo aqui da introdução, a gente pode extrair conteúdos muito profundos, a questão da regeneração, vida, o Espírito em nós, a dupla atuação do Espírito Santo na nossa vida e poder, a capacitação, poder, o Espírito sobre nós, a diferença na regeneração vida, o Espírito em nós, poder, o Espírito sobre nós. E assim vamos analisar. A palavra-chave da lição é poder. Vamos ver o significado de poder dentro do próprio conteúdo grego que o comentarista Dr. Douglas Batista fez, dentro da sua escrita, dentro do comentário, que traz esse sentido de poder no grego. Então, o tópico de número 1, a promessa do derramamento do Espírito Santo. O subtópico, uma promessa de abrangência universal. Você pode ver que está muito bem colocado aqui o subtópico, a promessa de abrangência universal, relacionada a todos aqueles que crêem, em primeiro lugar, em Cristo como Senhor e Salvador, e dentro dessa promessa aqui, voltado da salvação, a experiência transformadora do encontro do homem com Deus, tem a segunda bênção, que é o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. Vamos lá, para ver aqui toda a questão do conteúdo relacionado o que está dentro da lição. Na antiga aliança, que é o Antigo Testamento, a palavra Antigo Testamento, que está no latim, também tem no grego, antiga aliança. O Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas e específicas, e para tarefas determinadas. Então, a gente pode até colocar assim, pré-Pentecoste e pós-Pentecoste.
No período pré-Pentecoste, o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, né, e de forma seletiva. Ele se manifestava entre o povo, né? Era de fora para dentro. É diferente como aparece na carta joanina, ou melhor, no Evangelho joanino, no capítulo 14, quando fala que o Espírito Santo veio para habitar em nós, habitar na igreja. No Antigo Testamento, ele veio e se manifestava no meio do povo, porque ele é Deus, ele é onipresente, ele se manifesta da maneira que ele quer, da maneira teofônica, e nesse exato momento ele se manifestava entre o povo. Mas quando ele era para usar uma pessoa, é por isso que fala de forma esporádica, né? E de maneira seletiva, ele vinha sobre reis, como Davi, né? Enchia ele naquele determinado momento, como Davi antes de ser rei, cheio do Espírito Santo, lançou a pedra, né, e venceu aquele gigante por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre ele, né? A mesma coisa acontece com Ezequiel 37, né, que o Espírito Santo entra dentro de Ezequiel, né? Tomou Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então, no ministério profético há atuação do Espírito Santo. Então, todo ministério profético é dependente do Espírito Santo no Antigo Testamento. A mesma coisa aconteceu lá na questão com José, quando o faraó viu José e falou: esse tem o Espírito de Deus, por causa da grande sabedoria que José tinha. A mesma coisa aconteceu na construção do tabernáculo, né? Aconteceu também a manifestação do Espírito Santo sobre Bezalel e outros, né? Para que pudesse trabalhar toda a engenharia, trabalhar toda a estrutura, né? Do tabernáculo, o projeto, né, de engenharia, o projeto também relacionado a estética, né, e toda a beleza que o tabernáculo foi criado. Então eles tiveram sabedoria, conhecimento do Espírito Santo, da maneira que o Espírito Santo usou eles no Antigo Testamento. Então a manifestação pré-Pentecoste era esporádica e seletiva. Não habitava dentro do povo, habitava no meio do povo, né, por causa da sua onipresença, e de lá usava uma pessoa como instrumento em determinado momento. Então nós temos o tríplice ministério lá no Antigo Testamento, temos aí profeta, temos sacerdote, né, o ministério sacerdote é totalmente sacerdotal, né, totalmente dependente do Espírito Santo, e também o ministério também relacionado à monarquia, né, aqueles que se colocaram, a monarquia tinha que ser dependente do Espírito Santo, dentro que ele é Deus Todo-Poderoso, ok? Mas aqui aparece também uma profecia também lá no livro do profeta Isaías, acerca do derramamento do Espírito Santo como chuva e etc. Também tem um episódio que Deus usa poderosamente aqueles 70 profetas, né, na época de Moisés, até que Josué sente ciúme, né, naquele exato momento. Então aqueles profetas todos, aqueles homens, foram cheios do Espírito Santo, de lá profetizaram e etc. Então, porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação, um novo período de tempo, né, guiado e direcionado por Deus. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Carne aqui fala de pessoas, né? Todas as pessoas. Se a gente for pegar uma linguagem mais hoje, né, trabalhada na língua portuguesa do século XXI, terceiro milênio, não vai usar mais a palavra carne, né? Vai usar pessoas, né? Que o Espírito Santo virá sobre pessoas, né? Então vamos colocar: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas pessoas que crê, né? E primeiramente em Cristo, depois, né, da bênção inicial, da primeira bênção que é a salvação, e daí acontece a segunda bênção que é o batismo no Espírito Santo, e assim a gente vai falar no decorrer. Joel aqui é considerado dentro da nossa literatura pentecostal, né, como o profeta do Antigo Testamento, o profeta pentecostal do Antigo Testamento, porque em Joel 2, 28 e 29 fala desse grande derramamento, né, que vai se cumprir essa profecia em Atos capítulo 2. Então, antes de 800 anos, o profeta Joel, o profeta pentecostal, profetizou acerca de um grande derramamento do Espírito Santo, e esse episódio aconteceu de forma não total, mas de forma imparcial, né, no dia de Pentecoste, até porque a plenitude do Espírito Santo só vai acontecer no reinado de Cristo na terra, que é o milênio, né, que nós baseamos
a questão de Apocalipse capítulo 20, várias outras passagens também que está registrada em Isaías, né, e outros livros como Miqueias, etc., que vai ter um grande derramamento do Espírito Santo. Então, quer dizer, essa profecia ela se cumpre por total no reinado de Cristo, onde que a sabedoria de Cristo, a sabedoria do Espírito Santo vai estar sobre toda a terra, onde que os reis e etc. vão até Jerusalém, né, para ir ao encontro do Messias, né, devido à grande sabedoria, etc., que vai ser essa total plenitude do Espírito Santo na face da terra no reinado de Cristo. Vamos lá. Na Nova Aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos, né? Ele coloca todos os evangelhos aqui, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, visão conjunta, e o evangelho joanino, né, que registra muito bem acerca desse grande derramamento. Vamos lá. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocar o nome do Senhor, né? Por isso a gente fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de que Senhor? Do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Ele é o único meio de salvação. Sem Cristo não há salvação. Então, a partir do momento da regeneração, do novo nascimento, de ter o encontro com Cristo, acontece também o resultado da segunda bênção no ato de crer, para que Jesus possa batizar. Porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Vamos lá. Essa linguagem quebra paradigmas, né? Assim, a ação do Espírito ultrapassa fronteiras, alcança jovens, velhos, homens e mulheres, livres e servos, né? Então a gente está pegando aqui o contexto aqui agora, saindo no período pré-Pentecoste. Vamos entrar agora no período pentecostal, no período Pentecoste, do Atos capítulo 2, e pós-Pentecoste, né? Eu coloquei assim dentro da questão. Antigo Testamento pré-Pentecoste, antes do Pentecoste, né? Se manifestava de forma esporádica, de forma seletiva, selecionava algumas pessoas para que pudesse usar nos ministérios ao qual eu falei. Agora, dentro do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo teve, né, marcando o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Ainda que seja de forma imparcial, não total, porque vai se cumprir no final, né, no reinado de Cristo e etc. Mas vamos analisar. Uma promessa com ação sobrenatural. Como ação sobrenatural? O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis, olha lá, manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Profetizarão. Uma voz verbal, né? Fala. Os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Você vê que tem várias manifestações aqui dos dons espirituais. Tem um dom de profecia, né? Tem um dom, vamos colocar aqui visões, né? Que a gente pode pegar o dom do conhecimento, que é o dom da ciência, etc., né? E outros dons que a gente pode estar até analisando dentro do contexto aqui, mas ele fala de forma geral. As profecias, né? 1 Coríntios 14, 3, sonhos, Mateus 1 e 20, visões, Atos 16 e 9, você dá uma olhada aí no texto. Revela a atuação do Deus vivo entre seu povo. São experiências extraordinárias, né? Porque ultrapassa o todo momento aqui natural humano, né? Porque vai além do ordinário, que serve de edificação espiritual para a igreja, né? Para a igreja. Então, é algo que vem para nos fornecer edificação, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança. Vamos lá. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica, sensível à voz de Deus. Isso é verdade, né? Vamos lá. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Isso é outro fato. Quando o Espírito Santo está, alegria, né? Há prazer de vida, há uma oxigenação espiritual que nos traz totalmente um momento de se viver diante de Deus. Outra questão, todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons espirituais. Terceiro, uma promessa para os últimos dias, né? Como é que é essa promessa para os últimos dias? Vamos lá. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Então o profeta Joel está falando de um dia, né, que não se cumpriu no dia que ele profetizou, né, em torno de 800 anos antes de Atos 2.
mas ele coloca um dia que vai se cumprir. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e o início dos eventos escatológicos. Então, os últimos dias. A gente pode pegar até a carta aos Hebreus, capítulo 1, né? Os últimos dias realmente foi no dia que Jesus pisou na terra, né? Como o cumprimento da profecia, né? Das profecias do Antigo Testamento, e de lá marca, né? O início, vamos dizer, desses últimos dias na época de Cristo, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 1, né? Se cumprindo a questão das várias profecias que aconteciam. Então, Jesus veio, morreu, aí depois o Espírito Santo veio agora no dia de Pentecostes. Ele falou, só irei, né? Mas o outro, né? O Alos, né? O outro Consolador, outro que é do mesmo tipo, da mesma natureza de Cristo, que tem a mesma natureza divina, virá, né? Então, ele, o Consolador e o Paracleto. Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias da profecia de Joel. Essa que é a leitura, né? Hermenêutica, exegética, né? De Pedro. Eles começaram com a vinda do Messias. Primeiro, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. A gente estudou em lições passadas, né, que o Pai e o Filho, né, enviaram o Espírito Santo, onde que tem nesse texto, João capítulo 15, versículo 26, que coloca aqui bem mais, né, detalhado. A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue a atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Então, aqui a gente olha também uma coisa muito importante que aconteceu no dia de Pentecoste, que foi a inauguração da igreja, né? A igreja se torna pública, né, no dia de Pentecoste, onde aquelas mais de 3.000 pessoas se convertem à palavra pregada por Pedro, né, porque estava cheio do Espírito Santo, e de lá é a inauguração da igreja. Claro que a igreja existe desde como projeto, como ideia, né, como criação de Deus desde a mente, no coração de Deus, desde toda a eternidade, como um projeto. Mas só ela vem existir como inauguração, né, no dia de Pentecoste. Né? Então a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. Então, naquele que foi derramado no dia de Pentecoste, em Atos 2, não se limita ali, que a gente vai trabalhar dentro do conteúdo aqui da lição para seguir os slides. Olha só, a promessa é válida para todos que crê em todos os tempos. Isso está registrado na pregação petrina, né, que está no capítulo 2, versículo 39. Olha o que Pedro coloca dentro do versículo, você pode até analisar. A promessa é válida para todos que crê em todos os tempos. Né? Então ela não se limita na era apostólica, ela não se restringe à era apostólica, como diz os cessacionistas. A mensagem de Pedro vai além do contexto aqui dentro da história do cristianismo. E uma coisa eu quero dizer em alto e bom som. Não existe nenhum texto, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, um versículo bíblico que prova ou manda, como, vamos dizer, os textos normativos, né? Os textos que dizem assim que os dons do Espírito Santo, né, listado em 1 Coríntios capítulo 2, o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, cessou na igreja primitiva, cessou na era apostólica. Não existe texto bíblico, a não ser que pegar algum texto fora do contexto e isolar. Então isso é heresia, segundo as regras da hermenêutica e da exegese, que é a interpretação do texto. Mas vamos analisar mais um pouquinho. 2. O cumprimento, poder para testemunhar. Então nós temos aqui, até a citação aqui de Atos 1:8, mas recebereis poder, né? E sereis minha testemunha. Até a palavra apóstolo significa testemunha. Mas você, ainda que não seja um apóstolo, né? Mas é um crente convertido a Cristo, você é uma testemunha, né? De Cristo, mesmo não sendo batizada com o Espírito Santo. Que você vê um cara muito eloquente, né? Poderoso em palavras lá no Novo Testamento, sem ser Moisés, era Apolo. Ele não era batizado com o Espírito Santo, mas você pode ver aqui no texto de Atos, né, que os dois, Áquila, né, e Priscila e Áquila, conversaram com ele e tal, quem sabe ele recebeu e foi batizado com o Espírito Santo. Nós não temos nenhum registro com relação a isso, mas eles deram uma boa orientação para eles e assim aconteceu, né? Então quer dizer, mesmo que você não é batizado agora, mas você pode testemunhar, pregar o Evangelho, e no dia que Jesus quiser batizar você, ele vai batizar você com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio com o poder do alto, né? O Espírito Santo veio com o poder do alto. Como assim? Vamos analisar.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Essa questão do derramamento, essas expressões que a gente usa como figura de linguagem, o Espírito Santo foi derramado, ele não é água, né? Apesar que tem um símbolo, né, do Espírito Santo, que a água é um símbolo do Espírito Santo, o vento é um símbolo do Espírito Santo, o fogo é um símbolo do Espírito Santo, é um símbolo, porque nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Tem os atributos da pessoalidade, então nesse sentido aqui, derramar é uma figura de linguagem do texto falando da maneira que o Espírito Santo, assim, né, como a questão do símbolo da água, pode acontecer de ser derramado sobre nossas vidas, né? Mas tem uma mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que ele seria revestido de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É uma promessa de Jesus logo após ressuscitado, né? Quando estava ressuscitado, ele falou: ide para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, logo após o Calvário, os 40 dias, né, que ele ficou com os discípulos, que está registrado em Atos capítulo 1, né, o único local que fala da Bíblia que Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição é em Atos capítulo 1. Fora isso, nós não temos outro registro dentro da Bíblia dizendo que ele ficou os 40 dias com seus discípulos ainda convertidos depois da ressurreição. Esse revestimento do grego, taqueidó, né, que significa vestir-se, né, como uma armadura, né, e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunho de Cristo. Então, quer dizer, quem é salvo já está vestido, né, com a roupa de salvo. Agora tem um revestimento, né, que coloca aqui a armadura, né, algo mais forte, mais para você testemunhar, entende? Como um soldado e etc. Então, é um revestimento acima da sua veste, que é a salvação, né? Que você já é salvo em Cristo. Esse poder, né? Dinamis, né? Não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, autoridade para operar milagres, sabedoria para edificar a igreja, tá? Então vem da palavra grega aí, dinamis, né? Que a gente até coloca de dinamite, né? Dinamite tem dois sentidos aqui, dependendo do contexto, né? Dinamite é um sentido negativo, porque pode causar uma explosão, acabar com tudo, mas com relação a esse poder, como dinamite, tem um sentido contextual positivo, porque fala da dinâmica, né? Do poderio, que esse poder é vindo de um Deus todo-poderoso, né? Então é muito mais do que uma dinamite, mas só que essa dinamite, esse poder, essa explosão que vem sobre a igreja, vem para edificar, vem para a igreja pregar com ousadia o evangelho a tempo e fora de tempo e falar do Cristo crucificado e ressurreto, né? Então é isso. Então essa é a questão, autoridade para operar milagres, sabedoria para a edificação da igreja, tá? Então dinamite no sentido contextual positivo e não negativo. 2. Os sinais da descida do Espírito Santo. Como assim? Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som, como de um vento veemente e impetuoso. As línguas repartidas como que de fogo. Analisa, né, que cada símbolo que está aqui demonstrando, né, a chegada do Espírito Santo. Olha só, que eles estavam já, passaram 10 dias em oração, buscando, etc., de joelho, de pé, de joelho, de pé, e etc. Mas quando o Espírito Santo chegou, parece que quando o próprio contexto diz que eles estavam sentados, né? Mas de qualquer maneira eles estavam, quem sabe, orou de joelho, orou de pé, né? Agora estava orando sentado, etc. Não que ele estava conversando, etc. Mas o Espírito Santo chegou sobre eles de uma maneira tão fantástica que tem a figura aqui de linguagem aqui que a gente pode pensar, né? Como foi esse fogo que eles viram e esse vento, a manifestação, né? E etc. Né? Então são símbolos aqui que a gente pode ver. Então, Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcam o advento do Espírito. O som como, olha só a leitura, como de um vento veemente impetuoso. Então, como de um vento, tá? E as línguas repartidas como que de fogo. Olha só o como, né? O como aqui, um vento, né? E como de fogo, né? Que aí eles podem ter, né, uma revelação, a maneira deles observar e analisar que o Espírito Santo estava chegando naquele exato momento ali no cenário, né, no cenáculo. O vento
E o fogo, segundo aqui o conteúdo que o Dr. Douglas Batista, dentro do comentário da lição, coloca, enfatiza a grandeza da ocasião em sinais audível, né, e visível da chegada do Espírito Santo. Então eles ouviram, né? Então eles viram, então presenciaram ali aquele mover sobrenatural do Espírito Santo, né? E que a promessa de Jesus que ele falou, eu irei, mas mandarei outro halos, outro consolador, outro paracleto, conforme a linguagem grega, né? Do capítulo 14 do Evangelho de João. Então se cumpre aqui o que ele falou também em Lucas capítulo 24, ide para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então tudo isso agora se cumpre agora no dia de Pentecostes. Isso faz cabal também a profecia do profeta pentecostal Joel, lá registrado no capítulo 2, versículo 28, né, o profeta pentecostal do Antigo Testamento. Vamos lá, o som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. A gente pode ver Ezequiel 37:9, né, nas visões de Ezequiel e etc., que a gente pode basear para ter uma configuração hermenêutica e exegética. Vamos lá. As línguas como que de fogo, olha só, né, os críticos vê a nossa leitura, a teologia pentecostal, que é uma teologia muito boa, né, eu coloco dessa maneira, a teologia reformada também, eu tenho um conhecimento muito bem de Calvino, dentro dos reformadores, dos grandes pensadores, R6 Sproul eu amo, né? Um dos melhores escritores da teologia reformada, entende que já dorme no Senhor, tem livros dele também, né? Todo cristão é um teólogo, é uma teologia sistemática fantástica. Todavia, aqui dentro da teologia pentecostal também temos grandes teólogos, pensadores e etc., né? Até no meio reformado também a gente vê pessoas, né, como John Piper, né, Lord Mais John, agora fugiu Lord Mais Jones, né, que também foi um grande escritor também da teologia reformada, né, que também via Atos 2 capítulo, né, que via Martin Lloyd Jones, a pronúncia correta é esse, Martin Lloyd Jones, né, também tinha uma visão da teologia pentecostal e olha só, né, que não sei, não tem nenhum registro que fala que ele falou em línguas e etc, tal, mas estamos vendo aqui que não deixa de ter uma manifestação maravilhosa do Espírito Santo na vida de John Piper, na pregação dele, né? Só não fala em língua. As línguas como que de fogo são sinais de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequente, pois se tratar de um evento solene e único, né? Vamos pegar novamente aqui, isso aqui é muito importante, é uma doutrina, é um ensinamento, ó. As línguas como que de fogo são sinais de purificação e consagração, tá? Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos, né, que ocorreram, né, subsequente, pois se tratava de um evento solene e único para aquele momento que está registrado em Atos capítulo 2. Então, nem toda vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, né, nesse revestimento de poder, com a evidência física do falar em línguas, ele está vendo fogo, ele está ouvindo, né, um vento, etc. Nada disso, né? Jesus vem batizar ele com o Espírito Santo, mas um grande evento que pode acontecer, que deve acontecer, segundo o livro de Atos, né, segundo o livro do Novo Testamento, é a evidência física do falar em línguas, em outras línguas, tá? Então ali, no Pentecoste, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa, né? Visível e poderosa. Então tá aí. Então, em Atos 2, visível e poderosa, né, que marca todo esse contexto, né? Todo esse contexto aqui, visível e poderosa, vamos lá. No Pentecoste marcou, vamos lá, outra questão. O revestimento de poder veio como um sinal específico, fala em outras línguas, tá? Então, assim, alguns críticos, né, pegando a Almeida Revista e Corrigida, precisamente lá, em 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo fala do dom de profecia, fala também do dom de variedade de línguas, né? A palavra glossa, né? Glossolalia, né? Glossolalia. Então, aí a tradução de Almeida Revista e Corrigida fala línguas estranhas, por isso que ficou no meio pentecostal,
tá? Porque quando o tradutor não é um traidor, né? Porque Almeida Revista Atualizada não vê mais línguas estranhas, como em Almeida Revista e Corrigida. Em Almeida Revista Atualizada vem outras línguas, devido à tradução do glossa, né? Do glossa, né? De línguas, né? Então é outras línguas, né? Conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 14, lá fala de glossa, tá? Fala de glossa lá. Então, em outras línguas. Lá não fala de dialetos, como alguns escritores críticos colocam lá que Paulo está dizendo. 1 Coríntios capítulo 14, ele está falando de dialetos. Ele não está falando de dialeto, não, falando de glossa. Outras línguas. Então, ao meio da revista corrigida, colocou línguas estranhas, né? Não assim, línguas estranhas por quê? Porque é desconhecida. Como fala outra língua. Por acaso uma pessoa falasse aí um mandarim, falasse um alemão para você e você não entendesse, seria para você o quê? Estranha. Então aí, apesar que a gente vê uma tradução, mas também uma própria interpretação, que quando o tradutor analisou outras línguas, aquelas outras línguas que a pessoa não entende, então ele colocou como línguas estranhas, tá? Que dá a mesma coisa, tudo bem, mas eu sei que ao meio da revista atualizada já veio para atualizar mais essa situação, né? Em outras línguas, conforme o texto grego de glossa, e não de dialetos, conforme está em Atos capítulo 2, porque em Atos capítulo 2 fala tanto de glossa, que eles falaram em outras línguas, tá? Em Atos capítulo 2, versículo 4 e 5, e depois dos 5 e 6 em diante, ele fala línguas que o povo entende. Então, eles falaram a língua ali, a primeira, então o milagre foi duplo lá, no dia de Pentecostes, o milagre foi duplo. Então tem a palavra glossa, né, que aparece no capítulo 4, o capítulo 2 e o versículo 4 e 5. E no versículo 5 e 6 aparece lá quando ele fala mais adiante que a multidão ouve falar acerca das maravilhas de Deus, das bênçãos, etc. Ele não usa mais a palavra grega glossa, outras línguas, que é a tradução da língua portuguesa. Mas ele usa agora no grego, Lucas, que é o escritor de Atos, ele usa a palavra, o que o povo entende, dialetos. Tá? Então tem esses dois milagres, um milagre duplo lá, glossa, outras línguas que o povo não entende, mas o dialeto que o povo entende, que é a língua lá de cada um que estava lá, que o Espírito Santo usou, né, que o povo entendeu. Eu não sei que a benção foi em torno de audição que eles ouviram, mas de qualquer maneira eles ouviram falar na sua própria língua acerca das grandezas de Deus, que aquilo não é glossa, é dialetos. Em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala de outras línguas, no texto que está na tradução de Almeida Revista Atualizada, o outras línguas aí não é a palavra dialetos, idioma, tá? Idioma, ou então língua estrangeira, tal, não tem nada disso lá. A palavra que aparece lá não é dialetos, é a palavra glossa, outra língua que aparece em Atos capítulo 2, versículo 4 e 5, tá? E não aparece o que está registrado no versículo 5, 6 e 7, né? Que os apóstolos falaram dialetos, que o povo entendeu a linguagem, ok? Então só isso aí para a gente estar entendendo o que está, para a gente fazer uma consideração, pensar e analisar, para não ficar essa crítica, eles falam línguas estranhas, tal, e etc, não sabe nem ler. Não. Está em Almeida, revista e corrigida. Né? Quem sabe algumas Almeida já até corrigiu, mas nas demais traduções, NVT, a NVI, né? E outras traduções já vem a palavra glossa com outras línguas que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 14, tá? E não vem mais a palavra línguas estranhas, mas a palavra línguas estranhas foi mais de uma tradução, uma interpretação relacionada que outras línguas, quando a pessoa não entende, é estranha. E de fato é isso mesmo. Se uma pessoa falar em línguas, né, dentro da igreja, sei lá, como variedade, se não tiver o intérprete, ninguém vai entender. Então, é línguas estranhas, né, para quem não entende, claro. Mas o texto que a gente vai traduzir, conforme Almeida, a revista atualizada, é outras línguas, baseado no texto grego glossa e não dialeto, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá. Tá? Então, isso foi um impacto muito grande. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas, olha o que o escritor colocou aqui, ó, outras línguas, ele não usa a palavra línguas estranhas, tá? É sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Então, eles tiveram a evidência física do batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2. E a evidência do batismo de Atos capítulo 2, você pode estar analisando que essa evidência acontece lá no versículo 4, versículo 5, quando ele fala outras línguas, né? O glossa. Aí depois, na frente, lá no versículo 6, 7, 8, que ele fala
línguas que o povo entende, a palavra não é mais glossa, outras línguas, a palavra é dialetos, tá? Então, mas a evidência do Espírito Santo aqui é o glossa, né? Mas tudo bem, vai ter uma discussão e etc, né, sobre essa questão que lá no dia de Pentecostes só foi dialeto e etc, mas o texto grego coloca esses dois partes, esses dois termos, glossa e dialetos, né? O glossa é a tradução de outras línguas. Alguns até colocam teologicamente xenolalia, né, por causa de estrangeira, né? Mas a estrangeira aqui, a xenolalia, só aparece no sentido de que dialetos, que é a palavra grega, né? Dialeto significa idioma, o alemão, o português, o inglês e etc, né? Então significa xenolalia, de estrangeiro e etc, dentro do dialeto. Agora voltado para o glossa é outra língua, né? O milagre foi duplo, né? E temos bons autores pentecostais que defendem esse conceito e essa tese dentro do termo grego, tá? Que está registrado. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas, ok? Então aqui, nós temos a nobreza aqui do Dr. Douglas, né? Dentro do comentário e dentro também do conteúdo que ele faz dentro da lição, ele faz uma separação aqui, né? A palavra aqui, essa questão ele faz uma diferença entre o dom, né, como evidência física do batismo no Espírito Santo, e o dom de variedade de línguas, como aparece lá em 1 Coríntios capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 14, que o dom de variedade de línguas estranhas, né, de línguas, variedade de línguas, né, é voltado aonde? Voltado também ao seguinte: toda vez que vem variedade de línguas, tem que estar acompanhado do quê? O dom de interpretação, para que possa edificar a igreja, né? Então, por isso que Paulo fala: buscai principais dons, principalmente o dom de profetizar, porque o dom de profetizar as pessoas vão entender, porque tinha aquela bagunça toda na igreja de Corinto, né? Todo mundo falando em línguas, quem entrar aqui vai achar todo mundo doido. Então, o dom dessa variedade tem que ter o dom da interpretação para que possa edificar o corpo de Cristo, a igreja. Então, é necessário que profetize, se tiver profeta, vamos dizer, tem 3 profetas, cada um espera o primeiro, depois vem o segundo, o terceiro. O que passa disso já é procedência maligna e etc. Ponto. Então, nesse caso aqui, a gente vê que tivesse, vamos dizer, falou em línguas, um fala primeiro, tem intérprete? Não, então fica calado. Fala você ou então fala só com Deus. E acabou, para que possa ter uma edificação própria. Mas Paulo está preocupado lá no capítulo 14 de 1 Coríntios na edificação da igreja, né? Porque os dons congregacionais, os dons da manifestação do Espírito, ele tem uma função de edificar a igreja, eles são congregacional, eles não são para massagear ego, riqueza, eu estou vendo isso, fazendo aquilo, porque tem falsos profetas aí, de todo jeito, profeta do Pix, né? Aquele profeta que realmente vai dar conta de Deus, que são os profetas feiticeiros como Balaão, tá? Mas não são, onde que tem falsos, né? Tem verdadeiro. Vamos lá. Esse é o último dom, requer interpretação para a edificação da igreja, porém o falar em línguas como o batismo, o renovação não requer interpretação. Tá? Ele está falando da evidência física. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito Santo, né? Então ele cita a questão de Efésios, quando ouviste o evangelho da graça de Deus, recebeste o evangelho tal, e de lá você foi selado, né? Com selo que é o Espírito Santo penhou a garantia, a segurança da nossa salvação, conforme está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, esse sentido aqui, o Espírito Santo está como selo de Deus, está falando de salvação, não está falando de batismo no Espírito Santo. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder, tá? Então, quer dizer, primeiramente nós temos a primeira bênção, que é a salvação, é o vestir, né, que o Espírito Santo nos dá a veste da salvação, e o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento, vestir uma nova, uma camisa maior, né, mais forte, uma armadura e etc., como a gente pode pensar desse revestimento, né? Então, terceiro, a continuidade do derramamento do Espírito Santo. Como assim? Vamos lá. A extensão da promessa. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, ali assegura: recebereis o dom do Espírito Santo, né? Pedro pregou aquele grande sermão, né, pentecostal,
O primeiro sermão pentecostal foi Pedro que pregou, claro, né? E se converteu cerca de quase 3.000 almas. E nesse grande sermão, Pedro chama, né, a atenção, o confronto, né, da mensagem ao arrependimento, a questão de ter crucificado o Messias, que veio para buscar e salvar quem se havia perdido. Então Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento e ao batismo nas águas, né, como acontecia na época lá. Ele lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê que a palavra dom aqui está no singular. É diferente que aparece lá em 1 Coríntios, como aparece no plural, dons, né? Dons de variedade de línguas, né? Há os dons lá, que são vários dons que aparecem lá, que são 12, listados lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Então aqui, está falando aqui de um só dom aqui, que é a evidência física do falar em outras línguas. Essa frase precisa ser entendida à luz do contexto, isso é claro, né? Fazer uma boa exegese do texto, extrair a intenção do autor, a intenção do texto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Joel, que é o profeta do Pentecostes no Antigo Testamento, vaticinou, né, lá no capítulo 2, versículo 28, acerca desse grande derramamento. E Jesus, no capítulo 24, versículo 49, falou: ide para a cidade até que é do alto, sejais revestido de poder, né? De dínamos, né? De poder, de revestimento, de força. Mas ao mesmo tempo, isso agora acontecia com a evidência física. Qual é a prova da pessoa que ela foi batizada com o Espírito Santo? Que aconteceu em Atos, a evidência do falar em outras línguas, né? Que é a evidência física, né? Então, esse dom é singular, conforme o texto, né, do capítulo 2, versículo 38 de Atos. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe. Foi Pedro que falou no dia de Pentecostes. Então, a promessa não era só para aquela época da igreja primitiva, da igreja apostólica, mas é para toda a época da igreja, dentro da história do cristianismo, dentro da própria história da igreja, até o nosso tempo, que é a igreja militante do século XXI, o terceiro milênio. A promessa se estende a todos, ela não ficou restrita só na igreja apostólica, tá? Então, aqui o texto está muito bem explícito, bem claro, né? A vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Então, esse dom não ficou restrito à igreja apostólica, no Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as gerações, até o nosso tempo, século XXI, terceiro milênio, né? Então, Atos 2:39, a vós, a vossos filhos, a todos que estão de longe, né? Então, está aqui no texto bíblico. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que essa promessa só ficou para a igreja apostólica e que cessou lá. Tem alguns textos que pega lá isolado, tal, mas isso não tem nem base exegética e hermenêutica, tá? Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Como assim, né? Você pode estar lendo aí na sua casa, onde que você estiver, que você vai assistir esse vídeo, né? Então aqui em Atos 10, 44, 46, quando Pedro chega até a casa de Cornélio, Pedro começou a pregar para toda a casa que foi reunida, né, por Cornélio, e de lá quando ele pregou, a família creu, né, de uma forma tão poderosa, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aquelas pessoas, antes de Pedro fazer o apelo da pregação, né, fazer o termo da pregação, eles creram, né, de coração, sem dizer, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Eles creram em seu coração, em seu interior. Naquele exato momento, Jesus batizou eles no Espírito Santo, antes mesmo do batismo em água, né? Mas assim quer dizer, não, o batismo no Espírito Santo é só para quem nasceu de novo, é só para quem creu, é só para quem se converteu a Cristo. Esse texto é só você ler dentro do contexto, você vai ver que eles creram em seus corações, conforme o contexto que a gente vai analisar. E de lá Jesus batizou crente que já cria no sacrifício vicário de Cristo. Ok? Então, analisar, né? O Espírito da Verdade. Olha a linguagem joanina no Evangelho e também nas cartas, né? O Espírito da Verdade que o Pai enviou, né, para nós, tal, que o mundo desconhece, né? Então, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo veio para os salvos, tá? Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão, né? O que aconteceu em Samaria quando Filipe fez aquela cruzada de milagres, de poder, etc. Aí os apóstolos foram lá,
Pedro, né, João, para colocar a mão sobre a cabeça deles, né, até Simão Mago. Se Simão Mago ofereceu dinheiro, porque Simão Mago viu alguma coisa diferente que chamou a atenção dele. O que ele viu foi o povo falando em uma evidência física, que é falar em outras línguas, que é a prova que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E Simão Mágico, o Simão Mágico lá, né, foi até o Simão Pedro, ofereceu dinheiro, né, e falou o seguinte: aí, eu quero comprar esse poder e tudo mais, tal, até que fica na história da igreja, né, o pecado da simonia, né, de pagar pelo sagrado. Ele queria pagar pelo dom, né, de ter o revestimento de poder. E Pedro falou: Simão, esse dinheiro fica para a tua desgraça, né? Simão, esse dinheiro fica para a tua perdição, para a tua desgraça. Realmente foi uma mensagem de juízo. E Simão ficou meio rodado, né? Mas aí, pedindo perdão, etc. Mas dentro da história da igreja, tem um livro de história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, não fala que Simão assim se arrependeu, né? Continuou na prática da arte mágica até ficar os seus últimos dias e partir para um local diferente. Então aqui nós analisamos na cidade de Éfeso, tinha aqueles 12 discípulos que só conheciam o batismo de João, o batismo nas águas, não entendia nada acerca do Espírito Santo. Paulo dá uma aula de pneumatologia para eles, né, de doutrina do Espírito Santo, e de lá convidou eles: vocês querem ser batizados com o Espírito Santo? Quem batiza no Espírito Santo quem é? Jesus. Você pode pegar Mateus capítulo 3, né, que João batizou em água, mas logo após vinha depois dele, né, viu um que era mais poder do que ele, que ia batizar com o Espírito Santo, né? Alguns falam em fogo, né, mas vamos ler o contexto com outros textos para a gente pensar aquele texto lá que eu não vou falar agora. Mas quem batiza com o Espírito Santo, conforme também lá no Evangelho de João, é Jesus que batiza, tá? Então Jesus batizou os 12 lá com o Espírito Santo, dentro do ensino de Paulo, dentro da pneumatologia acerca do Espírito Santo. Então, esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Novo nascimento, regeneração, conversão, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é distinto do revestimento de poder. Tá? Então nós temos a primeira bênção, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, novo nascimento, regeneração, né? Então vamos pegar salvação, a experiência transformadora do encontro do homem com Deus, os 3 aspectos da salvação: justificação, um ato judicial, vem a santificação posicional, progressiva, aí depois vem a questão da regeneração, que é o nascer do alto, nascer do Espírito Santo, e essa pessoa se converteu a Cristo. Então, diante desse exato momento, tem a segunda bênção, no ato dela crer. Jesus vai batizar ela com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para ela pregar o Evangelho. É mais uma ferramenta poderosa que o Espírito Santo, dentro das suas bênçãos, da sua graça, fornece para a igreja pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, né? 2. O Espírito opera com diversidade e unidade. Vamos lá. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? 1 Coríntios capítulo 12, 4. O termo diversidade aqui aponta para a variedade de dons, né? Operações e mistério. Então quer dizer, as ministrações do Espírito Santo e as operações que o Espírito Santo, que Paulo coloca nesse texto aqui, que tem uma riqueza doutrinária, que aparece aqui Paulo ensinando, né, 1 Coríntios capítulo 12 para a igreja de Corinto. Ele ensina com maestria, né, com dom, com hermenêutica, com exegese, para que a igreja possa entender as ministrações do Espírito Santo, que a riqueza é muito profunda, que não dá para tratar aqui, mas você entra no meu canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na minha playlist lá, né, e procura lá Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, que eu vou explicar um pouco sobre dons espirituais lá. A Trindade inteira participa, o Espírito distribui os dons. Então essa questão, a função do Espírito Santo aqui, em 1 Coríntios 12, 4, é a distribuição de dons. Então quem distribui os dons é o Espírito Santo. Então, o Filho dirige o ministério, 1 Coríntios capítulo 12, 5, a Trindade está envolvida. Mas quem batiza no Espírito Santo, conforme Mateus 3 e João, né, o Evangelho de João, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. O Pai, nesse texto aqui, opera os resultados. Então a Trindade aqui está coesa, né? Um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Tem aqui, então, algo maravilhoso. O salvo recebe dons específicos visando a edificação dos crentes. Nunca é edificação própria, mas é edificação coletiva, da igreja, do corpo, né? Essa aqui é a preocupação geral que a gente analisa dentro do termo que está. De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E o fruto do Espírito com os dons espirituais é a sua evidência contínua, né? Então quer dizer,
nós analisamos aqui no texto, né? A conversão, né? O ato da pessoa se converter a Cristo é uma coisa, é uma bênção. Aí vem a segunda bênção, né? Que nós colocamos como o batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, onde que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Ide para a cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestida de poder, Lucas 4:44, Atos 1 e 8 fala, recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então tem um revestimento de poder aqui para pregar o Evangelho, né? E eles foram para Jerusalém, de lá eles receberam o batismo no Espírito Santo. Tem uma evidência física que é diferente da variedade de dons, de variedade de línguas, né, que já é um dom que está listado lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então nós temos aqui os dons espirituais, é uma coisa, e nós temos o fruto do Espírito, que é outra coisa que está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas todas essas bênçãos partem a partir do momento quando a pessoa se decide se entregar ao Rei da Glória, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio buscar e salvar o mundo, né? Então veio buscar e salvar a todos aqueles que crescem e se arrependam dos seus pecados. Então, a partir do ato que a pessoa se converte, né, tem essas bênçãos todas. Tem o batismo no Espírito Santo, que é a segunda bênção. Tem os dons espirituais que está aí, muito abençoado para Deus usar de maneira poderosa para a edificação da igreja. E tem no exato momento também da conversão, né, quando a pessoa se converte, a questão da evidência física a evidência física aqui do falar em outras línguas, mas temos aqui também o fruto do Espírito, né, que são bênçãos que ele colocou aqui, evidências contínuas que acontecem depois da salvação, do batismo no Espírito Santo, etc. Tudo resultado em uma igreja cheia de poder, unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Então, a gente pode ver que tem que ter um equilíbrio, né, entre o fruto do Espírito, que está no singular, Gálatas 5, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. E também tem que ter um equilíbrio voltado agora à questão de quê? Porque o fruto que está no singular, o fruto do Espírito Santo, fala do caráter de Cristo em nós. E a questão da função dos dons espirituais é para servir a igreja. Então devemos ter equilíbrio entre o fruto, o caráter de Cristo, e os dons espirituais, né? A igreja de Corinto estava totalmente mal, precisava de uma boa educação teológica, doutrinária. Paulo educou ela, porque estava uma bagunça total, um extremo. O outro extremo também que a gente pode analisar, a igreja também de Tessalônica, né, que Paulo faz a advertência, não apagueis, né, não extingueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo de vocês, que é a igreja de Tessalônica. Então, aí não pode ter esses dois extremos, nem da igreja de Corinto, que não sabe realmente usar os dons espirituais de forma com maturidade cristã, conforme a Bíblia nos ensina, e como a igreja também de Tessalônica, que queria apagar o Espírito Santo dentro da não crença, né, relacionado ao que está registrado no Novo Testamento, ok? Mas tudo isso é para a bênção e edificação nossa e da igreja de Cristo. Terceiro, o Espírito distribui dons com propósito. Qual o propósito aqui? Vamos lá. Os dons, né, os charismata, né, não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. Então, os dons é para edificar a igreja e Cristo ser glorificado, né? O Espírito os distribui com propósito para que for útil e os reparte soberanamente, né, cada um como quer. Tá? Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito Santo. Então não é propriedade sua, é manifestações que acontecem para a edificação da igreja, né? Como esses profetas estão aí. Então aqui nós temos aqui a questão, aqui, o cumprimento da profecia, a edificação da igreja, né? O cumprimento da profecia da promessa, né? de Joel, a edificação da igreja e a glória de Cristo. Vamos lá. O Espírito Santo o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que crê, né? Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença real e contínua. Os crentes pentecostais vivem não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo, né? Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito Santo, né? Então, Jesus, ele foi batizado nas águas, quando saiu, o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, né? Então ele foi cheio do Espírito Santo, e o livro de Lucas, né, fala que ele foi
foi levado para o deserto lá da tentação para ser provado e etc. Mas voltou, do mesmo jeito que foi cheio do Espírito Santo, voltou cheio do Espírito Santo de Jesus, né? Então ele faz até aquela leitura lá na sinagoga, lá que o Espírito Santo lá sobre mim, né? Para pregar, poder, libertação e etc. E também tem Atos capítulo 10, versículo 38, né, que o Espírito Santo ungiu Jesus com poder e com força, conforme a linguagem de Pedro, em Atos 10 e 38. Então, assim, todo o ministério de Jesus esteve na direção, na diretriz do Espírito Santo, que é algo tão bonito. É a mesma coisa que a igreja tem que estar dirigida, tomada, cheia do Espírito Santo para pregar com ousadia. Então, a gente aprendeu aqui na lição que uma coisa é regeneração é uma coisa, que é um novo nascimento, é a primeira bênção, que é a salvação. A segunda bênção é o revestimento de poder, que nós chamamos batismo no Espírito Santo. O que significa batismo no Espírito Santo? Conforme Atos 1 e 8. Revestimento de poder, poder do alto, né? Então, qual foi a evidência física de Atos capítulo 2? O falar, a evidência física de outras línguas. Isso está na declaração de fé das Assembleias de Deus, porque ela é pentecostal. Então a Assembleia de Deus ela é continuista. Ela crê na continuação tanto do batismo no Espírito Santo, com a evidência física do falar em outras línguas, como também ela crê também relacionado aos dons espirituais, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, que está em toda a história da igreja até o nosso tempo, né, que a gente fala qual é o século do Espírito Santo. É o século XX, começando da Rua Azusa, no ano de 1906, lá com um grande pastor, né, Seymour, né, Joseph Seymour, que de lá começou aquele grande avivamento, grandes derramamentos do Espírito Santo até o nosso tempo. Começou até no país de Gales e outras partes da história que a gente fosse analisar e cavucar, mas alguma coisa vai dizer assim, algum cessacionista vai dizer que cessacionista do verbo cessar, que diz que vamos dizer, toda essa obra do Espírito Santo cessou só na era apostólica, né? Então a igreja pegou o evangelho, fez o que fez, confeccionou o Novo Testamento e etc. Tal. Então de lá se fechou para aquele momento. Então se finda ali, se restringe naquele exato momento e etc. Né? Então, da história da igreja até o nosso tempo não tem mais essas manifestações. Todavia, nós não temos nenhum versículo bíblico para dizer tamanha questão não teológica e não doutrinária também, nem tampouco hermenêutica e exegética. Não temos nenhum versículo na Bíblia que prova isso, a não ser que o cara pega textos isolados. Todavia, quando a gente analisa que o texto bíblico, conforme a pregação petrina, né, que é para todos aqueles que creem até o nosso tempo. Então, dentro da Igreja Assembleia de Deus, que é continuista, ela crê na primeira bênção, que é a salvação, a experiência transformada a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. A segunda bênção é o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. O revestimento de poder trazido a evidência física do falar em outras línguas como prova que a pessoa foi batizada. Mas a pessoa sorriu. Evidência do batismo no Espírito Santo? Não. Sorriu, os apóstolos já sorriam, né? Mas não falava em outras línguas, só falou no dia de Pentecoste. Mas é chorar? Ele já chorava também, né? Mas no dia de Pentecoste que eles receberam a evidência, né? Mas eu fiquei alegre, eu pulei e tudo mais. Isso não é evidência física do batismo no Espírito Santo. Então a evidência física que aconteceu no dia de Pentecoste é a evidência física do falar em outras línguas. Como aconteceu na casa de Cornélio, Pedro teve que se explicar para aqueles cristãos judaizantes, né? Que era fariseu, que se converteu à fé cristã. E Pedro falou, assim como aconteceu lá no princípio, no dia de Pentecoste, aconteceu na casa de Cornélio. A gente até fala, o primeiro Pentecoste foi judaico, foi para o meio judaico, né, para os judeus lá em Jerusalém. Foi o primeiro Pentecoste, não porque é superior. E o segundo Pentecoste é gentílico, aconteceu na casa de Cornélio. Mas Pedro falou, conforme aconteceu no dia de Pentecoste judaico, em Atos capítulo 2, aconteceu também na casa de Cornélio, aconteceu também em Samaria, aconteceu lá na cidade de Éfeso, e acontece em todo o tempo, porque a promessa é para todos aqueles que creem, em tempo e fora de tempo, até o nosso tempo que Cristo voltar para buscar a igreja. E quando a gente estiver no céu, a gente não precisa mais desses dons. Esses dons são para hoje, para a pregação do Evangelho, para realmente testemunharmos de Cristo. Por isso que é o batismo no Espírito Santo, revestimento de poder para testemunhar de Cristo. Então,
tem que ter a evidência física do falar em outras línguas. Se não falou em outras línguas, não é batizado com o Espírito Santo, conforme a confissão de fé do pentecostalismo, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é continuista e crê na atualização dos dons espirituais. Agora, o cessacionista não, crê que os dons espirituais cessaram, por isso é cessacionista, cessaram no dia de Pentecoste, na Igreja Apostólica e ponto final. Nós não cremos dessa maneira, porque os textos estão abertos, demonstrando que ele é para todos aqueles que buscar receber esse revestimento de poder dentro da prova que ele foi batizado e tendo ali a evidência física do falar em outras línguas. E quem batiza é Jesus, que batiza no Espírito Santo. E quem distribui os dons é o Espírito Santo. E assim acontece dentro da manifestação trinitariana, tá? Então é isso, vamos ter um equilíbrio, né? Porque você e eu não somos conhecidos ou reconhecidos pelos dons espirituais. Nós somos conhecidos pelo fruto, conforme Mateus capítulo 7, que Jesus falou, a árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. E o fruto do Espírito, que é o amor, gozo, a paz e etc., fala do caráter de Cristo em nós. Então temos que ter um equilíbrio entre amor, né, o fruto do Espírito e os dons espirituais. É o que Paulo colocou para a igreja de Corinto, lá no capítulo 12, né? Fala dos dons espirituais, mas Paulo no finalzinho do capítulo 12 ele fala, ó, vou mostrar para vocês um novo caminho, né, mais precioso, um novo dom que vem aí, que é esse dom que faz parte dos atributos morais de Deus, que é o amor. Aí ele começa o capítulo 13 falando de amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, etc., se não tivesse amor, aí ele vai discorrendo, né? Então, naquilo quando vier o que é perfeito não é aqui na terra, é no céu. Quando nós formos arrebatados no céu. Então não vai precisar de profecia, não vai precisar, no que está lá no capítulo 13, de dons de línguas, de dons de ciência, etc., porque esses dons são como ferramenta para ajudar a igreja a pregar o evangelho e levar o evangelho até a tempo e fora de tempo na pregação do evangelho. Então, alguma pessoa vai dizer o seguinte, teve um cara na história da igreja que foi muito usado, calvinista, pregador, né? Um homem que foi muito usado, que é o pai das missões modernas do século XIX, porque o século XIX é o grande século de missões, foi chamado William Carey, né? William Carey, Guilherme Carey. Então ele foi pregar até na Índia, tal, fez as traduções de várias línguas, né, para o Bengala e outras línguas lá dentro das diversidade de línguas e dialetos da Índia, né? Então ele era um poliglota, né? Então quer dizer, ali não é o dom de variedade de línguas, porque o texto do dom de variedade de línguas não quer dizer dons de dialetos, está dizendo de glossa, né? Glossolalia, né? De outras línguas. Mas o que o William Carey, Guilherme Carey tinha, era um dom, vamos colocar assim, um talento, né? Natural dele de aprender várias outras línguas, como muitas pessoas que não são evangélicos, né? Ele tem um dom de aprender várias línguas, que é um poliglota e etc. Mas isso não quer dizer que ele tem um dom de variedade de línguas, tá? O dom de variedade de línguas são manifestações do Espírito Santo. E William Carey era um dom natural dele, né? Humanamente falando, porque as pessoas têm talentos, tá? Com a inteligência. O que é inteligência? A capacidade de entender as coisas com facilidade. Então a capacidade dele era entender línguas, entender idioma, e assim foi. Então a gente tem que fazer a separação, que são variedade de, vamos colocar, variedade de línguas, tá? Que não é dialeto, é o glossa, variedade de outras línguas, que ali é um dom sobrenatural, que é a manifestação. E a questão também de William Carey, Guilherme Carey, o pai das missões modernas, que tinha mais o quê? Uma habilidade, uma inteligência, né? Um talento para aprender idioma, e assim foi como muitas outras pessoas que não são cristãos, né? Não são evangélicos, protestantes, católicos, ou seja, dentro do meio cristão, né? Então, mas ele tem um talento e etc. Ainda que seja um ateu, tem um talento muito bom para idiomas e etc. Tá? Então separa uma coisa com a outra e etc. Mas o importante na história é fazermos o que a Bíblia nos coloca, e se alguém tiver aí, tem um falso profeta, nós não acompanhamos o que é falso. Nós aprendemos com Paulo, que está nas cartas paulinas, nas cartas joaninas, nas cartas petrinas, o que Jesus nos ensinou: ide para a cidade até que do alto seja revestido de poder. Não vai para Jerusalém, não. Você na sua cidade, no seu quarto, joelha,
procura, né, a Deus, né, o Espírito Santo, Jesus me batiza com o Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 2. Da maneira que ele agir, ele vai realizar esse algo maravilhoso na sua vida, que eu acredito, né, que o revestimento de poder está dentro da história do cristianismo, dentro da história da igreja. Mas por quê? A pergunta que vão fazer é assim, mas por quê? Em muitos livros de história da igreja, história do cristianismo, até Santo Agostinho e etc., não se falou muito de dons espirituais. Por quê? Se a gente for pegar assim, né, tem aquela história que o cientista tem que ser neutro, né? Mas se o cientista, o historiador for um cessacionista, né, ele só vai registrar o que cessou de fato, tal, né? Eu acho que não vai ser bem honesto academicamente, né? E se fosse um pentecostal que visse, claro que ele ia registrar as evidências que isso é bíblico, isso é histórico, etc., ia registrar. Mas o historiador tem que ser neutro. Se viu realmente na história da igreja, na história do cristianismo, alguém falando em outras línguas, tem que registrar e etc., da maneira que viu, de forma honesta. Eu vi essa manifestação, esse falar em línguas e etc., conforme parece com a Bíblia, tá? Então é isso. Mas que você for pegar em muito livro de história, você não vai ver isso. Por quê? Né? Essas manifestações só aparecem no século XX, na Rua Azusa de 1906, porque a gente vê que a maioria dos historiadores era tudo cessacionista, do verbo cessar, que diz que os dons espirituais cessou na era apostólica, e nós não concordamos com essa maneira de pensar segundo o texto bíblico, ok? Então não temos assim nenhum texto para provar, dizer que, vamos dizer, o texto que prova na Bíblia dizendo que os dons cessaram lá na era apostólica é esse texto, não existe isso. Né? Nós acreditamos na linguagem petrina que o dom no singular, como evidência, né, evidência física do batismo no Espírito Santo, que eu falar em outras línguas, está para todos os tempos, para aqueles que crê, são salvos e buscam essa graça e esse presente de Deus que é tão maravilhoso. Então, o título da lição, o Espírito Santo, é o que nos capacita, o capacitador, né? Então é algo maravilhoso. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida, para você pregar o Evangelho, testemunhar e etc. Eu não estou desmerecendo Guilherme Kelly, William Kelly, como o pai das missões modernas, porque ele é calvinista, e diz que calvinista não prega o Evangelho, pregando o Evangelho, William Kelly. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo é uma comparação nessa questão que ele tinha uma habilidade para idiomas, com facilidade de aprender, porque tinha uma inteligência, né, genial. Olha que era um sapateiro, né? Todavia, mas era um homem muito usado, um pastor batista, e etc., que pastou muitas provas, né? Tem filme, entendendo a história, etc., sobre a vida dele, a biografia. Mas ele não tinha esse dom que se manifestou aí, que é o dom de variedade de outras línguas. Ali foi o dom natural que ele tem, dado por Deus, né? Mas não espiritual, o dom de outras línguas, variedades, etc., não. Era capacidade, inteligência, talento natural de aprender línguas de outras maneiras, ok? Então não vou aprofundar porque vai dar quase 2 horas de ensino aqui que não tem condição. Convido você para acessar meu canal Teologia Aprenda Mais. É um ensino muito profundo, né, que a gente vai ver várias visões. Então nós temos as visões lá continuistas, né, que acredita que os dons espirituais estão continuando, né, na história da igreja, que é a atualidade dos dons espirituais até no século XX, o terceiro milênio. E tem a visão cessacionista, que acredita que os dons ficou para lá e acabou, ponto, tal. Deus usa de uma maneira diferente e se manifestar tem que ter provas, né? Eu também concordo em parte, assim, se a gente for pegar 1 Coríntios capítulo 14, ler contextualmente que o dom de variedade de outras línguas, de línguas lá, tem que vir acompanhado com o dom de interpretação para equivaler, né? Uma profecia que a pessoa possa entender, né? Uma mensagem que possa edificar não só ela, mas todo o corpo, toda a igreja, conforme está em 1 Coríntios capítulo 14, né? Que a gente pode analisar dentro de uma boa exegese. E também a gente analisa que o nosso comentarista, o Dr. Douglas, crê dessa maneira, né? Que ele trouxe no conteúdo da lição no livro de apoio. Até mais, na próxima lição, a lição de número 11, que nós vamos trabalhar, que é o Pai e o Espírito Santo, né? Que são essas duas pessoas da Santíssima Trindade, um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Até